Senhor presidente, senhores deputados, ontem o governo do Estado decidiu suspender as negociações com o Fórum dos Servidores, os demais sindicatos paranaenses, alguns dos quais não participam dos sindicatos do Fórum dos Servidores, como é o caso de sindicatos docentes das instituições de ensino superior do Paraná. Na verdade, o governador estabeleceu um grande engodo nesses últimos meses, tentando mais uma vez enganar a categoria dos servidores públicos do Paraná. E, na verdade, fez o que já estava programado desde de meados desse ano, quando foi suspensa a tramitação, o recesso parlamentar, e a tramitação e votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na medida em que o governo precisa alterar a Lei de Diretrizes, tirando desta lei o reajuste salarial, resultado do acordo da greve de mais de 40 dias de 2015, que estabeleceu a database em janeiro, o reajuste, depois a volta à database em maio, com reajuste entre janeiro e maio. Acenando apenas com o pagamento das promoções e progressões, são direito constitucional e ele teria que pagar de qualquer maneira, senão agora, através de uma ação judiciária, precisa demorar. E que não, as promoções e progressões não afetam, não atingem todos os servidores, apenas uma parte deles. Apesar do Fórum dos Servidores suspender a greve, e o maior sindicato de todos, a PP Sindicato, que é um dos maiores sindicatos, é o maior sindicato do Paraná, um dos mais importantes, não só do Paraná, mas do Brasil e da América Latina. Um sindicato que representa milhares de servidores, um sindicato que tem uma longa experiência de luta, de tradição, um sindicato que tem experiência de negociação, conhece em profundidade a situação do Estado do Paraná, o aparelho do Estado. O sindicato orientou pela suspensão da greve e reabertura das negociações, mas, infelizmente, o governador revelou seu verdadeiro interesse do seu secretário todo-poderoso, Mauro Ricardo, que foi manifestado, diga-se de passagem, como repito, desde junho. Aliás, o governador chegou a articular uma base de apoio a partir de sindicatos patronais e principalmente sindicatos rurais, pequenos sindicatos de diversas cidades do Paraná, que tiveram a petulância de remeter aos deputados uma solicitação que nós estávamos em crise, que todos pagam a crise, menos o servidor, que estava na hora dos servidores públicos pagarem pela crise do Brasil e do nosso Estado. Mas no domingo, o governador deu uma entrevista no jornal O Estado de São Paulo. Eu vou ler apenas um trecho da entrevista do governador. O repórter da Folha pergunta: o senhor pensa em chamar o sindicato para restabelecer a relação? Não tem conversa, ponto. Há um aparelhamento político do sindicato. Essa última greve com ocupações de escola ajudou a mostrar o que aconteceu em 29 de abril, quando houve em 2015 conflito entre polícias e professores diante da Assembleia Legislativa. As pessoas começaram a compreender o que os sindicatos querem. Eles querem confusão, querem desgaste político, querem defender o Lula e a Dilma. Essa foi a posição do governador no jornal A Folha de São Paulo. Ou seja, ele escancara a sua posição, até, eu não gosto de usar esse tipo de expressão, mas de uma forma, digamos assim, cínica, com os servidores públicos, que são mais de 200 mil no Paraná. Imaginem, 200 mil servidores públicos. Se dividirmos pela população, é mais de 200 mil, dá 1 por 50 habitantes do Paraná. Mas isso reflete muito a época que nós estamos vivendo. Ontem houve uma ocupação no Congresso Nacional por um grupo que pede o regime militar, de forma violenta. Surge
saindo para as ruas, um movimento chamado Movimento Brasil Livre, Paz e os Senhores. O senhor Gilmar Mendes já garantiu presença no encontro nacional do Movimento Brasil Livre. Que momento triste nós estamos vivendo em nosso país. Um momento de profunda restauração conservadora. Aliás, este é o verdadeiro motivo do golpe que tirou a presidente legitimamente eleita, que pese seus erros, e os erros do PT que foram graves, do governo, num conluio, numa articulação muito poderosa entre o Legislativo, em sua maioria, Câmara Federal e Senado da República, setores importantíssimos do Poder Judiciário, a mídia monopolista, com um único objetivo estratégico: aniquilar o projeto de Estado de bem-estar social que minimamente foi estabelecido esse pacto na Constituinte. A chamada Constituição Cidadã, com todos os seus limites, apontava como projeto, mesmo que fosse um projeto utópico, a construção no Brasil do Estado de bem-estar social. Depois de mais de 13 anos de governos populares, digo novamente, apesar dos erros graves de cooptação pelo sistema do dinheiro, do poder econômico, do sistema político brasileiro, foi um governo de redistribuição de renda e milhões de pessoas melhoraram de vida, tiveram uma progressão nas classes sociais, obras importantíssimas, programas sociais, aposentadorias, dinheiro para o Pronaf, pequenos agricultores, avanços na questão democrática, na participação popular, nas identidades, nas questões de gênero, no diálogo interracial, interreligioso. Hoje o Brasil vive um profundo retrocesso, que é expresso aqui no Paraná também por essa atitude do governo Beto Richa, desrespeito total ao nosso sindicato. É de lamentar profundamente. A PP, por exemplo, e ontem nós conversamos, um grupo de deputados, a Frente Parlamentar de Apoio aos Servidores Públicos, a APP e o Fórum estavam dispostos a negociar, inclusive, a database desde que fosse pago ano que vem. Diferentes sindicatos docentes têm outra posição que também deve ser respeitada, que desde o início apontou outro caminho, não participa do Fórum. Mas, de qualquer forma, a APP, como maior sindicato, estava disposta a uma negociação. Ou seja, um sindicato que teve calma, clareza na relação com a base, ouvindo várias assembleias qual era a posição dos servidores. Nós estamos no final do ano, a categoria saiu de uma greve difícil em 2015, de um trauma, já cedeu, e apesar de tudo, o governador simplesmente se negou a negociar pelos motivos que eu falei. Na verdade, o primeiro bode expiatório da crise é o PT, eu já conversei longamente aqui com os senhores. E o segundo bode expiatório é o servidor público. A desqualificação que o servidor público vem sofrendo ideologicamente há muito tempo pelo neoliberalismo, agora se agrava, porque é o momento que o pensamento neoliberal e as forças de direita que expressam o pensamento neoliberal tentam impor o antigo consenso de Washington, o Estado mínimo, e com vários projetos que aniquilam a Constituição Cidadã. Podemos citar alguns deles. Ao Poder Judiciário está reservado um papel. Eu assisti, junto com o deputado Tadeu Venere, deputado Lemos e outras lideranças do Paraná, o Congresso da PP no litoral, e um representante do DIAP fez uma análise da conjuntura das leis que estão sendo votadas no Congresso Nacional. Isso fica muito claro. A terceirização vai ser aprofundada através do Poder Judiciário, ou seja, não vai existir mais a CLT. Mesmo sem legislação, ela vai ser aniquilada a partir do Poder Judiciário, que já tomou decisões, a partir do vácuo legislativo no Brasil, da não tomada de posição pela Câmara Federal ao Congresso Nacional. Estabeleceu, por exemplo, que o Estado tem a obrigação de descontar os dias parados do servidor, porque havia um vácuo na lei de greve. Vai aprofundar a terceirização, vai estabelecer que vale a negociação acima da legislação, o que destrói a CLT. Então, o aprofundamento da terceirização, que é o projeto do Estado mínimo neoliberal, destruição da CLT, aniquilamento da força dos servidores públicos como grande expiatório da crise,
tentando contar com o poder da mídia, contando com o poder da mídia e tentando trazer a crise, o desemprego, o sofrimento de milhões de brasileiros e colocar isso nas costas do servidor. Porque o servidor tem estabilidade, porque ele ganha maior salário que a iniciativa privada, que é uma grande falácia, e tentando conquistar setores da opinião pública. Daí o governador se sentir com a força política para escancarar sua posição dessa forma contra o principal sindicato do Paraná. Além do aniquilamento da legislação trabalhista, da CLT, nós teremos, já acabamos com o pré-sal, a PEC 241, que está no Congresso agora, um outro número, ela aniquila junto o fim do pré-sal, da Petrobras, ser obrigada a participar, ela vai aniquilar com o projeto tão importante, que trouxe tantos sonhos para todos nós, de usar os recursos do pré-sal para a educação. Porque a PEC 241 aniquila isso, na medida em que o governo só vai poder gastar os recursos do ano anterior mais a inflação, é uma tragédia anunciada. Mas o verdadeiro motivo dessa PEC é ser a porta de entrada para a outra legislação, como eu falei, o fim da CLT, a reforma do ensino médio e uma série de outras reformas do Estado, como a reforma da Previdência, aliás, que é estrutural nesse projeto conservador para o Brasil, neoliberal, vai justificar como não tem dinheiro, nós temos que inicialmente fazer uma reforma da Previdência. E vai ser uma reforma draconiana. Se essa reforma for aprovada, nenhum brasileiro que trabalhe menos de 50 anos vai poder se aposentar com 100% do salário. É muito fácil falar, os deputados que estão aqui, um professor universitário, um promotor, um juiz, se aposentar com 65 anos. Agora, existem estados da federação que a vida média da população é bem menor que 65 anos, ou seja, pelo menos a metade dos trabalhadores desse estado morrerão antes de se aposentar. E aqueles que se aposentarem gozarão muito pouco tempo das suas aposentadorias. E esse país, que é um país já de extrema violência, de profunda desigualdade, apesar dos avanços dos últimos governos populares, será um país mais violento ainda. O Brasil vai se transformar numa espécie de México. Está acontecendo no Brasil uma espécie de mexicanização do país. Esse é o verdadeiro motivo do golpe perpetrado contra o regime democrático, que também cometeu erros no início do governo Dilma Rousseff. Aliás, essa foi uma das razões que facilitou o golpe e prova também que essa ideia do ajuste, esta visão de mundo que não vigora, em poucos lugares do mundo se tem esse objetivo, porque o próprio FMI nega que o ajuste possa fazer o país sair da crise, pelo contrário, o Brasil vai economizar nas despesas, mas essa economia vai trazer mais desemprego, vai trazer crise. Se a crise se aprofunda, o que acontece? A arrecadação do Estado diminui, o Estado se endivida ainda mais, e os juros sobem. E agora, com a ascensão do Trump nos Estados Unidos, todos os observadores e analistas econômicos entendem que, se ele cumprir o seu projeto, o capital vai se deslocar para os Estados Unidos da América, em grande volume, e vai aumentar a taxa de juros e pode aprofundar a crise brasileira. E a ortodoxia econômica, o chamado pensamento único aqui no Brasil, vigindo atrasado do restante da humanidade, está aí a Grécia para mostrar, está aí a Espanha para mostrar, está aí a Itália para mostrar a tragédia desse tipo de pensamento econômico. O Brasil vai continuar nesse caminho, com aprofundamento da desigualdade, que já é brutal, aprofundamento da violência e uma espécie de rescaldo fascista. Porque quando as pessoas estão desesperadas, psicologicamente elas tendem a encontrar um bode expiatório para explicar a crise que vivem. Vamos olhar para os Estados Unidos da América, o país mais rico do planeta, a maior potência planetária, econômica e militar. O que aconteceu? O bode expiatório do senhor Trump, no seu discurso, foi o negro, foi o imigrante latino-americano e árabe, foi uma regressão de fechar as fronteiras americanas, construir um muro com relação ao México, e essa regressão contou com uma ampla parcela, não foi a maioria, perdeu numericamente por poucos votos, mas ganhou na maioria dos estados, grande maioria dos estados americanos. Então vejam, é assim que surge
a visão, a ideologia fascista. E nós não estamos livres disso. Quem olhar para o mundo capitalista hoje sabe, aquela evolução que se falava, que o próprio Marx dizia que ia acontecer no capitalismo, e que dentro do capitalismo ia surgir as forças que iam fazer a transformação, chegando à utopia socialista. Alguns teóricos hoje já questionam, o capitalismo chegou no momento em que se aproxima da barbárie, ele não evolui. Ele evolui no lugar para destruir o outro lugar. Se nós olharmos para o mundo, como é que funciona o mundo hoje? Qual o país que está bem? A tragédia capitalista agora, em vez dos benefícios do capitalismo se universalizarem em toda a humanidade, a tragédia capitalista se universaliza em todos os países, inclusive no país mais rico, que hoje tem milhões de miseráveis e pobres dos Estados Unidos. E a situação da Europa, do primeiro mundo, e assim por diante. Ou seja, essa perspectiva econômica, social, que aproxima a sociedade capitalista da barbárie, já traz novos movimentos sociais, como é o caso do movimento de 2013, que era um movimento que não tinha uma diretriz clara, era um movimento de negação do status quo, da sociedade como ela vige, apesar de dentro desse movimento existir forças que negavam a política. Mas, na verdade, tem teóricos hoje que negam a essa realidade, que não tem saída para a realidade. É uma negação mais profunda, que a negação de partidos de esquerda como o PT, é uma negação mais radical, porque acha que não há mais possibilidade dentro dessa cultura capitalista um devir minimamente harmonioso para a humanidade. Então, senhor presidente e senhores deputados, essa é uma conversa longa. A sociedade brasileira vai continuar debatendo essas questões durante um longo período, mas eu acho que esse poder legislativo tem condições de atuar agora, mostrar sua autonomia, sua independência. Tem condições de barrar a emenda que vem do governo do Estado, tirando da lei de diretrizes orçamentárias a obrigação do reajuste da database. E tem condições também, aliás, tem condições de num pequeno, num item da emenda, deputado Nibeli, eu acho que a base do governador pode ficar de acordo com o governador nesse item, que é o item de tirar o fundo de participação dos estados da distribuição com os demais poderes. Porque na emenda que foi mandada, o governador pede isso aos deputados. Porque o Paraná, antes do governo Pessutti, ele não dividia os recursos do FPE para os demais poderes. Então, eu acho que nós podemos votar dessa forma, são 460 milhões de reais, através de uma emenda que vou apresentar com os outros deputados. Se a comissão de orçamento anular a solicitação do governador para essa distribuição, nós podemos fazer uma emenda e que os 460 milhões não sejam divididos mais entre os poderes, porque o poder judiciário, o poder legislativo, que já devolve recursos para o Estado, para o poder executivo, e a promotoria pública, eles têm muito mais recursos, não é isso que vai deixá-los mais pobres. Esses poderes vão poder dar o reajuste para os seus servidores, mesmo sem esse recurso, como a Assembleia já faz. E nós teremos, então, 460 milhões a mais para o ano que vem, através da negociação, da pressão, da luta sindical, que deve ser cada vez mais forte no Paraná. Nós possamos, então, auxiliar os servidores a conquistarem seu reajuste, que é o mínimo que os servidores têm direito, que é o reajuste pela inflação. Então, é esse apelo que faço a todos os senhores deputados. Nós vamos apresentar uma série de emendas e o Poder Legislativo tem a possibilidade de fazer um grande avanço aquilo que o todo-poderoso senhor Mauro Ricardo não quer e o projeto do governador Beto Richa. Ontem nós conversávamos com os professores, servidores, inclusive participaram também dirigentes dos sindicatos da Andes, das universidades, e eles têm uma clareza de que o governador está ganhando tempo para simplesmente não dar aumento nenhum ano que vem. Aproveitando a crise do Rio de Janeiro e de outros estados da federação, que são bem diferentes do Paraná, que é outra análise que tem que ser feita, o Rio de Janeiro principalmente, e simplesmente não dá aumento nenhum. Para concluir, deputado Pérez. Aumenta ainda a necessidade do Legislativo se manifestar com clareza, aprovar emendas que facilitem o reajuste. E quero
cumprimentar a todos os sindicatos. Nós teremos o final do ano com muito trabalho, o ano que vem de muita ação, de muita militância. Só a força do movimento social pode barrar as forças conservadoras se querem mudar o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, aprofundar a desigualdade, a concentração de renda e o autoritarismo. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.